tudo certinho, tudo beleza? Meu nome é Adolfo, e nós vamos trabalhar a disciplina de filosofia aqui no primeiro ano do ensino médio, aqui, o IFTM, né? O símbolo da nossa escola. Pois é, então nós vamos trabalhar a filosofia e eu gostaria de iniciar apresentando como nós vamos fazer isso, como nós vamos trabalhar essa disciplina. Existe a parte histórica da filosofia, a origem do pensamento filosófico, como surgiu, os grandes filósofos da história da humanidade, passando por todos os períodos da história. E também nós vamos trabalhar temas da filosofia. Temas: felicidade, autoconhecimento, autonomia, liberdade, liderança, afetividade, sexualidade. Então, tudo isso, a filosofia nos permite trabalhar também esses temas. Então, o que seria filosofia? Pessoal, vamos refletir. Quando a gente pergunta sobre filosofia, essa palavra dá a impressão que a gente sabe o que é, mas quando a gente vai perguntar realmente o seu significado, muitas pessoas se atrapalham. Por quê? Muitas dão uma definição assim, de uma filosofia de vida, por exemplo. É a maneira pela qual a pessoa resolve viver, são os pensamentos que ela tem a respeito das coisas. Então, nesse caso, a gente pode falar que existe a filosofia da pessoa, a filosofia, às vezes, da empresa, existe a filosofia do país, das leis do país, e isso não está incorreto. É isso mesmo. Mas então, as pessoas, elas confundem muito o significado de filosofia. E, na verdade, a própria definição da palavra filosofia já é uma questão filosófica. Então, as próprias pessoas que estudam a filosofia ou que participam de certas correntes filosóficas, a definição da palavra filosofia vai ser diferente entre elas. Então, os filósofos não concordam, muitas vezes, nem com o próprio significado da palavra filosofia. Não existe, portanto, uma única e definitiva definição da palavra filosofia. E a filosofia tem muitas pessoas têm a visão de ser uma coisa muito complexa, muito abstrata, de difícil compreensão. E, na realidade, existem muitos filósofos que escrevem textos realmente muito complicados, que muitas vezes nem mesmo especialistas conseguem decifrar esses textos. Utilizam palavras, definições muito complicadas, realmente. Então, é importante a gente até refletir que uma pessoa sábia, ela simplifica coisas complicadas. Ao contrário. Então, o sábio tem a humildade de transformar coisas complicadas em simples de se entender. Mas muitas pessoas que escrevem a respeito de filosofia, elas não agem dessa forma. Elas, talvez com a intenção de parecerem inteligentes, elas complicam os textos. Então, quanto mais complicado, mais a pessoa tem a aparência de se mostrar inteligente. Isso não é positivo. Então, é importante da filosofia a gente refletir sobre as coisas. Então, a grande função da filosofia é refletir sobre qualquer coisa. Mesmo uma história em quadrinho pode ser objeto de estudo da filosofia. Uma novela, um acontecimento. Todas as pessoas têm essa possibilidade de refletir, analisar e questionar tudo que existe. Então, desse modo, a filosofia se intromete em tudo. Em qualquer coisa, em qualquer questão, a filosofia pode se intrometer. E por isso que existe a filosofia da ciência, o que a ciência precisa buscar, quais os limites da ciência, a ética da ciência. A ética realmente é uma parte da filosofia. Até quando a ciência pode se aprofundar ou fazer experiências com animais, é um objeto de reflexão. Quem for estudar direito, por exemplo, vai existir uma disciplina chamada filosofia do direito.
Então, qual é a filosofia das leis de um determinado país? Muitos países têm a filosofia de uma legislação muito rigorosa, outros uma legislação mais maleável, que dá oportunidade de recuperação do criminoso. Então, a filosofia também tem a ver com o direito. Filosofia de qualquer coisa. Então, a filosofia em tudo ela se intromete e busca questionar a tudo e a todos. E talvez por isso a filosofia incomoda. Então, durante a longa história da humanidade, muitos filósofos sofreram represálias e pagaram caro pela sua atitude de questionar, de refletir. Muitos pagaram com a vida. Essa coragem de se posicionar diante das coisas e nessa atitude de reflexão, nessa atitude filosófica. Mas, durante a história da filosofia, então, vários foram os temas pelos quais os filósofos se interessaram. Temas como vida e morte, como o amor, temas como a liberdade, a felicidade, como o poder, o bem e o mal, que é a questão da ética, a estética, filosofia da estética, da beleza, o que é beleza para você, o que é para mim, essa subjetividade da beleza. Então, todos esses foram temas de objeto da filosofia durante a história da humanidade. Na etimologia da palavra filosofia, nós veremos que philos em grego significa amigo e sofia significa sabedoria. Então, o filósofo é o amigo da sabedoria. Essa definição foi pela primeira vez usada pelo filósofo Pitágoras, no início da filosofia, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Então, Pitágoras, na sua humildade, como ele não quis ser considerado um sábio, ele se definiu como um amigo da sabedoria, como um filósofo. Então, essa é a definição etimológica da palavra filosofia. O Pitágoras deu exemplo que nos Jogos Olímpicos dos gregos existiam 3 tipos de pessoas que compareciam aos Jogos. Uns compareciam para comercializar, para vender coisas, outros para competir, para disputar os jogos, e outros para avaliar, julgar os jogos. O que aconteceu, qual foi a performance de determinado atleta, avaliar, julgar, chegar a tirar as conclusões. O Pitágoras diz que o filósofo pertence a essa terceira classe, dos que vão aos jogos para avaliar. Porque a filosofia não é um objeto para ser comercializado, para ser vendido, para ser trocado. E também não é objeto de competição. Não é uma pessoa ser um atleta do intelecto, da inteligência, da intelectualidade. Não é esse o objetivo da filosofia. Então, segundo ele, a verdade está disponível para todos. A verdade não é um objeto para ser comercializado e nem para ser competido, para ser disputado. Então, essa é a avaliação interessante que ele faz da filosofia. Segundo, então, o Pitágoras, a verdade é algo que está diante de todos nós e vai ser encontrada por aqueles que desejarem, para aqueles que tiverem olhos para ver e coragem para buscar essa verdade. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos e acabados. A evolução da filosofia foi nos trazendo até o pensamento que nós temos hoje. Então, se hoje nós temos um pensamento a respeito da política, a respeito da liberdade, a respeito do direito às pessoas, a inclusão, tudo isso foi consequência do pensamento de vários filósofos que exerceram a sua capacidade de refletir, de analisar durante a história da humanidade. Então, muitas vezes a gente pega os textos de um filósofo antigo e a gente acha estranho, ou acha muito óbvio, ou acha simplório, muito simples.
Mas a gente, antes de julgar um filósofo, é preciso se colocar na época em que ele viveu. Então, naquela época, qual era o pensamento dominante daquela época? Quais eram as novidades da ciência daquela época? Então, cada ser humano é filho do tempo dele. Então, com o pensamento que ele tinha naquela época, ele já conquistou um enorme avanço. Embora para nós hoje, esse pensamento dele, a obra dele, pareça ainda muito simples. Mas naquela época já foi um avanço. Então, de filósofo em filósofo, de pensamento em pensamento, foi se construindo a história do que nós pensamos hoje. Vou dar um exemplo. Uma pessoa teve uma ideia genial de criar um ferro a lavar, a carvão, ferro a lenha. Então, criou-se um recipiente de ferro, colocava a lenha, carvão dentro e passava-se roupa. Uma ideia brilhante para a época. Se hoje nós formos analisar esse ferro em comparação com o ferro elétrico, ele está defasado. E a gente pode até criticar esse ferro elétrico, mas a partir dele foi que surgiu a ideia para o ferro elétrico. Então, da mesma forma, nós devemos encarar o pensamento dos filósofos. Embora pareça simplório, aquele pensamento criou subsídios para que outros pensamentos surgissem daquele. Então, a filosofia é um processo contínuo de avanço, né, que ajuda a humanidade, os seres humanos, a refletirem melhor. Analisar melhor as causas, consequências de tudo que acontece, analisar nós mesmos, seres humanos, né, analisar a política, analisar a religião, analisar a ética, tudo isso é objeto de estudo da filosofia. Na filosofia não existem respostas prontas e definitivas, com o objetivo de convencer a todo mundo e acabar com a discussão. Não é esse o objetivo da filosofia. O objetivo é justamente renovar a discussão. Porque de uma verdade, de um filósofo, surge um questionamento, o contraditório. Outra pessoa pensa diferente. E dessas duas condições extremas surge uma terceira verdade, muitas vezes melhor do que as outras duas. E essa terceira verdade também, no futuro, vai ser objeto de questionamento e assim ocorre a evolução do pensamento. Então é importante ter em mente que a filosofia, o objetivo não é trazer respostas finais e totalitárias. Então, a filosofia precisa ser vista como uma constante conversação entre as opiniões contrárias, muitas vezes buscando o meio termo entre elas. Quando teve início a filosofia? Muitos historiadores vão dizer que a filosofia se iniciou 500 anos antes de Cristo na Grécia. Mas, como a filosofia existem várias definições, se a gente tomar por definição da filosofia ser atitude de refletir, então nós vamos imaginar que, então, 500 anos antes de Cristo, ninguém refletia, ninguém pensava sobre nada. Então, não é um pensamento lógico. Então, eles dizem, então, melhorando essa definição, que a filosofia ocidental iniciou-se 500 anos antes de Cristo, que é a filosofia que deu origem ao pensamento ocidental, Europa, Estados Unidos, América. Porque no Oriente, antes de 500 anos antes de Cristo, no Oriente já haviam vários pensadores, Confúcio na China, Buda. Então todos eles, e exemplos de outros também, já movimentavam a filosofia oriental. Desculpa. Mas naquela época, na Grécia, as pessoas explicavam as coisas através dos mitos. Então daí vem a mitologia grega. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito da mitologia grega. Zeus, o pai de todos os deuses, Hera, sua esposa, Afrodite, a deusa do amor,
Poseidon, o deus da água, do oceano, Dionísio, o deus do vinho, Apolo, deus da beleza. Então, naquela época, como que as pessoas explicavam o surgimento das coisas, o surgimento do universo, a criação das coisas, da Terra? Através de mitos. Então, os mitos, as coisas surgiam através de, por exemplo, relações sexuais entre os deuses, controvérsias, brigas, intrigas entre os deuses que resultavam em tragédias. Os entes, por exemplo, a Terra era um ente personalizado, chamado Gaia. Ela tinha uma personalidade. Então, existiam vários personagens. E através dessas histórias fantasiosas, as pessoas explicavam o surgimento da vida e das coisas. Então eram histórias que utilizavam o sobrenatural, o fantasioso para explicar a ocorrência das coisas. Os filósofos nessa época, os filósofos chamados pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, começaram a duvidar dessas explicações míticas, que se referem aos mitos. Eles começaram a questionar essas explicações fantasiosas. Então eles começaram a buscar a origem das coisas de uma maneira mais racional, através de explicações lógicas e racionais, que pudessem ser comprovadas. Então eles começaram a buscar a origem das coisas através de observações e verdades que pudessem ser comprovadas, a veracidade daquelas informações. Então é completamente diferente dos mitos. Os mitos se baseiam na fantasia e a credibilidade é na pessoa que contou a história. A filosofia não, começou a se basear na razão, na lógica e na comprovação da realidade, comprovação da verdade. Não ocorreu que os filósofos conseguissem explicar com veracidade ou com verdade, com realidade, a origem das coisas. Eles não conseguiram explicar naquela época como surgiu o universo, a criação da Terra e da vida na Terra. Mas o que mudou foi a mentalidade das explicações. Então os filósofos, embora não conseguissem ainda explicar muitas das coisas, muitas dúvidas que eles tinham, o que modificou-se foi a mentalidade. A busca passou a ser diferente, passou a ser mais racional e mais lógica. Por muito tempo conviveram os míticos e os filósofos, cada um tentando explicar a origem das coisas da sua maneira. Então, vocês podem perceber que a grande dúvida das pessoas da época, a grande busca da época era explicar a origem das coisas, a origem da Terra, a origem da vida. Então, os míticos explicavam de uma forma, os filósofos de outra, embora ambos estivessem muito ainda longe da verdade. Então, a teogonia era uma tentativa de explicação dos míticos. Teo, Deus. Gonia, origem. Então, os míticos tentavam explicar a origem de Deus através de histórias ilusórias e fantasiosas. E a cosmogonia, cosmo, universo, gonia, origem, seria a tentativa da explicação do universo através dos míticos, dos mitos, das histórias. É diferente da cosmologia. Cosmo, universo, logia, estudo, lógica. O logos é o estudo, a razão. Então já é a cosmologia, é uma tentativa de explicação da origem do universo por parte dos filósofos. Nós estamos aqui parecendo que estamos criticando a mitologia, mas as histórias contadas pela mitologia grega são de um fundo muito importante, muito vasto de ensinamentos.
de aspectos psicológicos das pessoas que até hoje em dia influenciam a nossa visão das coisas. Eles utilizavam muito os símbolos. Então, a linguagem simbólica da mitologia, das histórias, dos mitos, nos trazem uma fonte infindável de reflexões, de análise. Análises essas importantes que influenciam muito a psicologia moderna e também o pensamento moderno. Então, a mitologia grega foi um movimento cultural de vastas proporções e de vastos conteúdos importantes de reflexão. Então, a própria mitologia é objeto da filosofia, embora naquela época existia essa tentativa de explicar tudo com base em coisas não comprovadas. Então, estabelecendo um paralelo novamente entre mito e filosofia, o mito tenta explicar as coisas através de forças, de aliança entre os seres, entre os deuses, de forças da natureza impessoais, quer dizer, ou personalizadas, forças sobrenaturais e personalizadas. Exemplo, a Gaia, que era terra, exemplo, Urano, que era céu, etc. A filosofia busca causas lógicas e causas naturais, diz coisas impessoais, céu, mar, então busca as explicações lógicas e racionais. Outra coisa, o mito não se importa com o incompreensível, com aquilo que é incoerente, contraditório. Eles contam uma história, mesmo tendo contradições. A filosofia não admite contradições. O que ela admite é a sequência lógica e racional daquilo que se pretende mostrar. Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, até mais.